Retornamos, uma vez mais, ao obscuro mundo simbólico. Opus Magnum, Ouro Alquímico, Lapis Philosophorum e Individuação. O primeiro salto que separa o sujeito do zero primordial, que caracteriza um estado de latência e o transforma em unidade, em individualidade. Aurum Nostrum, Bust Neuroquímico, Arcanum Ostium e História de Redenção. Cada passo que afasta do ponto inicial é o passo a mais até o objetivo e passo a menos até o retorno ao próprio passado. Saudosismo, bandeira ficada no próprio passado idealizado, negação de dados e autorreferência como medida final de todas as coisas. O que veio antes é venerável, porém suplantável. O que coincide temporalmente com os anos dourados da minha biografia é igualmente e indiscutivelmente dourado. E o que veio depois é obviamente desprezível. I am who I am. I am who I am. And it's all I know. Os anos passam e eu permaneço. Tudo é degenerado. Cultura e costumes. Tudo artificial. Eu sou natural. Bolo de cenoura da avó mineira mitológica, macarronada de domingo da nona do bairro da Moca, São Paulo capital, cuca amassada pela oma de Brochier, Rio Grande do Sul. A internet 2.0, que permitiu a sondagem do passado individual, ainda não foi completamente compreendida às portas de uma Canaã cibernética chamada Web 3.0 semântica. Escutando a fala da galera ali do MBL, né, sobre o Grande Goiás, é muito visível uma espécie de ressentimento em relação ao fato de que eles sinalizam para baixo e não sinalizam para cima, né? E basicamente buscam imputar em quem está escutando alguma espécie de culpa, né? No sentido dos valores a serem buscados não serem os valores que sinalizam para as antigas elites, né? Então não é a busca, claro, é uma antiga elite bem idealizada, né? Mas não buscam pela cultura, pelo aperfeiçoamento do imaginário, enfim, aquelas bostas que a gente escuta na aula 1 do COF, né? Sobre a decadência da alta cultura, né, no Brasil e tudo mais. Enfim, toda essa imagem de pompa que a gente sabe que é profundamente superficial e que, em realidade, as antigas elites nem se apropriavam direito do conteúdo cultural daquilo, né? Simplesmente financiavam em alguma medida para parecer, né, que possuíam algum grau de cultura. Na verdade, sinalizavam para as elites estrangeiras, né, gritando de forma desesperada: eu também sei ler, né, ou algo do tipo. Mas de qualquer forma, é muito engraçado como esse tipo de ressentimento ali, ele é incutido, né. Então, tipo assim, olha, essa galera aí nova, né, eles não estão mais interessados, né, nos antigos valores, eles não querem mais aprender, né, como usar os talheres, né, como pegar na taça de cristal de forma adequada. E assim, cara, esse tipo de papinho, ele pode gerar algum tipo de efeito psicológico na classe média alta, que, enfim, tinha uma assinatura da revista Caras ou da revista Veja e almejava, em alguma medida, em algum momento da sua vida, se transformar em um membro da elite paulistana, né? E quando eu falo elite paulistana, eu falo aqui no arquétipo da elite paulistana, que é um arquétipo que, enfim, molda as elites de outros lugares, né? Por exemplo, a elite curitibana é uma cópia mal feita da elite paulistana, né? As mesmas modas culturais que existem em São Paulo chegam em Curitiba com alguns anos de atraso, né? É algo engraçado isso, né? É como se você tivesse um circuito, antigamente se você tivesse um circuito Paris-São Paulo, Paris-Rio de Janeiro,
E daí depois, né, um circuito New York, né, São Paulo, né. Mas enfim, basicamente é o seguinte, né, eles se ressentem pela elite emergente do Grande Goiás não saber usar os talheres. Mas é o seguinte, eles ainda não entenderam que a elite essa elite emergente, ela não quer porque não pode, porque ela tem capacidade intelectual, porque ela é estúpida, porque... Não, ou pelo menos não é simplesmente isso, né? Ela não é menos estúpida que as antigas elites. Ela só não precisa fazer o mesmo teatro que as antigas elites faziam, né? Ela não precisa desse verniz de aristocracia das antigas elites. Ele não é mais necessário. Eu acho que a análise do Deus Det pegou muito fundo nisso daí. Porque assim, o discurso da galera ali do xenothatcherista, né, da galera do MBL, é um discurso que vai pegar muito a galera que ou é novo rico, né, que é a tia da padaria, citada lá, por exemplo, pelo Deus Det, ou que queria muito ser novo rico, né, que ainda tem essa imagem do novo rico na cabeça, né, e que pegou o MBL como seu golpe do ovo de avestruz, né, mas enfim. Então o que acontece? Esse discurso, ele não é apelativo pro Marçal, não é apelativo pra essa galera, não lhes impõe nenhum tipo de culpa, né, pra essa galera classe média impõe, porque tipo, nossa, né, esse negócio de ostentação, esse negócio, né, de não sei o que, né, não, o Grande Goiás, ele não tem interesse mais nesse verniz cultural, ele não se interessa com isso, porque isso se tornou completamente desnecessário. Ele não precisa sinalizar para absolutamente ninguém, entende? Então isso é um negócio muito forte, que essa galera do MBL não vai entender. Por quê? Porque eles são paulistas, e paulistas aqui no sentido ontológico. Eles não são capazes de entender o Unwelt do Grande Goiás, de entender a perspectiva fenomenológica do Grande Goiás, como o mundo se apresenta pro Grande Goiás. Então eles ficam nessa de imputar esse discurso de culpa, importar esse discurso de você só pensa em ostentação, mas você não pensa na criação de uma vida interior. Foda-se a vida interior, eu quero a minha boiada aí, entendeu? Cada vez mais gorda, você tá ligado? É isso. Mas os caras não entendem, eles não entendem isso. Eles não entendem que o que a gente tem aí não é simplesmente uma nova elite emergente que vai se apropriar de uma certa tradição das antigas elites. Não, um novo paradigma cultural. E o novo paradigma cultural, ele não precisa dar satisfações por um paradigma anterior. Ele simplesmente transforma o meio, né? Newton não teve que ficar, por exemplo, dando desculpinhas para os aristotélicos, entendeu? Ele não precisou tentando fazer ali um meio de campo com ilemorfismo aristotélico. Não. Ele estabelece um novo paradigma e segue em frente, tá ligado? O foguete não dá ré. Então não adianta vir com esse papinho, o pessoal não percebe que esse tipo de comportamento, que esse tipo de arquitetura greco-goiana, né, de não sei o que, isso daí sinaliza pros de baixo que querem vir pra cima e não sinaliza pros de cima, que os que estão em cima desprezam essas coisas. Cara, você acha que essa galera do Hiper Goiás tá interessado, entendeu, na classe média alta paulistana decadente, né, cada vez mais moribunda, né, que fez essa transição para uma realidade pós-industrial do capitalismo financeiro e se fudeu? Você acha que ela tá interessada? Você acha que tá interessada, por exemplo, em Cosaque Naif, em TFP? Não, meu amigo. Ela não quer sinalizar para vocês, não. Ela não tem interesse, ela não precisa de vocês mais. Os caras que se especializaram apenas em serem intelectuais olavetes, eles se fuderam. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, o Marcilli, o cara era psiquiatra de família rica.
psiquiatra, psicólogo, sei lá. Então o olavismo foi o diferencial dele para uma profissão. Agora o cara que quer ser puro intelectual, eu acho que fora, e aí é o que o Ítalo falou, toda a história, você vai ler, cara, não precisa você ler o Sérgio Miceli ou ler a formação da literatura brasileira do Antônio Cândido, não. Pegue qualquer livro de ciências, qualquer livro de literatura de segundo grau e vai ver a biografia dos caras. Só tem fudido, herdeiro ou funcionário público. Que lugar é esse que existe um intelectual que vive flutuando por aí, recebendo pelos seus livros e conhecimento? Estados Unidos. Amigo, se for pegar exemplo tipo Estados Unidos, o cara quer o quê? Quer uma comunidade de Cortelas, daquele careca lá que parece o Foucault e o Pondé. Detalhe, Pondé era de faculdade, é de uma PUC, né, no Rio de Janeiro, que não é pra qualquer um trabalhar aí. O careca é da Unicamp, professor de história. O Cortella eu não sei, não lembro, mas todo mundo com profissão. Se perder a vidinha de comentarista, opinólogo e palestrante, o cara tem pra onde cair. Agora o cara quer, não, eu sou muito foda, pelo amor de Deus, me paguem pra ser foda e escrever minhas coisas. É uma desconexão com a realidade gigantesca e cada vez fica mais nítido que alguns dos efeitos que a gente aponta na esquerda, como por exemplo a questão performática, ela é muito pior na direita. A desconexão com a realidade é brutal e a gente não está falando mais com aquela coisa assim do tipo que sempre havia até um tempo atrás um tipo de concessão. Não, o populacho é delirante, mas existe uma direita. Existe o caralho. A direita pé no chão, com consciência de realidade, é a direita oportunista que já existia aí desde antes. É o político profissional que está navegando no olavismo. De resto, esse escumalha intelectual, e eu pressuponho que o Olavo nunca defendeu o intelectual puro sangue que vive das suas obras. O Olavo sempre falou que o cara tinha que fazer pelo menos uma profissão manual. Agora, aquele livro lá do Los Artanes e Sertilanges deve ter enlouquecido esses caras, né? Só pode ser isso. Agora, eu não li o texto em questão do último Olavete Famélico, que está passando o Pix, e eu não consegui ver o Renan todo do MBL. Li só alguns trechos, vi alguns segundos, para falar a verdade. O MBL tem a ambição com a revista dele de seguir o modelo velho. É engraçado, os caras surgem na internet, crescem na internet e agora querem recorrer ao modelo que se muito funcionou no mundo até os anos 80, que é das revistas intelectuais impressas. Talvez eu esteja repetindo aqui alguma coisa que eu falei ou que alguém falou no episódio do Grande Goiás Veredas ou naquele lá do... A gente falou propriamente sobre a vida intelectual lá do intelectual bravateiro. Inclusive tem que ser resgatado esse episódio aí, né? Então, mas assim, falando propriamente dessa categoria aí, hiperpobrismo, achei bem útil, é que eu poderia dizer assim que o hiperpobrismo também é uma tentativa de erguer extremamente pragmaticamente uma ideologia. Peraí que eu vou ter que sair daqui. O hiperpobrismo seria a construção ideológica pragmática de uma nova classe econômica, né? Então, assim, já não há espaço
e interesse dessas elites em construir um movimento teórico que antecipe a sua chegada ao poder, né? Eu acho que talvez o mais documentado que aconteceu isso foi no início da sociedade liberal, né? Uma galera que fez um esforço do cacete para legitimar a propriedade privada, uma teoria moral da austeridade individual, né? Que depois se desdobrou numa teoria da austeridade nas finanças públicas. Eu tô falando tipo Jean Baudin, Hume, Hobbes, Locke, toda essa galera, né? Adam Smith, né? E só que essa galera que segue com essa nova estrutura econômica de influencer, bet, tigrinho, eles chegam no poder sem nenhuma teoria de legitimação, e o que é mais engraçado, né? Geralmente com uma iconoclastia furiosa de quem quer mandar pro caralho essa elite old money que na verdade já desistiu do Brasil, né? Então eu acho que tem um evento que aconteceu que a gente até discutiu, que eu achei maravilhoso, foi quando a Deolane conseguiu comprar uma mansão em Alphaville, né? E pichou grandão na porta Alfavela, né? Isso aí foi uma cuspida na cara da elite paulista. E que é mais engraçado que pega essa elite paulista totalmente de surpresa, né? Porque uma galera que entrou pela janela já está totalmente desacralizando e sabotando os seus espaços de circulação, né? O condomínio fechado, principalmente na realidade paulista, ela já é desde os anos 80 estudado isso como uma espécie de enclausuramento de uma certa classe média alta que apostou na segregação urbana para tentar reproduzir o seu estilo de vida, né? Já que eles não tinham o menor interesse num projeto de integração social e papapá e tal. E aí a tentativa de fugir da cidade, criando a sua própria cidade, um movimento que é bastante canalha no sentido, né? E começou a ser vilipendiado com essa chegada dos influencers e tudo mais. Eu lembro também que quem fez isso foi o Toguro, né? Porque o Toguro veio com essa ideia da Mansão Maromba, mas a Mansão Maromba é num bairro mais popular, né? É um bairro até humilde, ao que parece, né? Que é onde que ele tinha já uma trajetória. Mas depois, quando ele foi fazer uma segunda mansão, acho que era a mansão dos rappers ou dos gamers, ou misturado, ele também pegou uma mansão no Guarujá, se eu não me engano, e aí ele encheu lá de rapper, de funkeiro, né? Que ele tava tentando, tipo, abrir uma produtora. E ele também foi expulso de lá, porque a tradicional elite paulista que estava lá colocada não aceitou a circulação de rappers e tudo mais, das festas que eles faziam. Será que esse pessoal tem a esperança que, assim como a elite paulistana bancou jornais, editoras e universidades públicas, o Grande Goiás ou o hiperpobrismo vai pegar o seu excedente e investir nisso? Eu vou falar uma situação que eu vi, que eu não sei se tem esteio social, pode ser só alguma coisa anedótica, não sei se já contei aqui, de pessoas que moram na cidade de Pameri, no Goiás, tá? E que tem uma classe média da cidade, de professorazinhas, gente da área de serviços com anseios intelectuais, mas como se fosse uma intelectualidade coco-bambu. É gente muito tosca ainda, mas que fazem, eles montaram uma confraria para viajar para São Paulo, para verem peças de teatro, para irem comer em bons restaurantes.
é como se fosse uma caravana de viagem de gente que quer se sentir melhor do que os seus pais e vizinhos toscos. Mas não é gente que tá lendo, sei lá, tradução francesa do Heidegger ou Ulisses de James Joyce. Não é disso, a gente tá falando uma coisa muito rebaixada. É coco-bambuzismo cultural. Entendeu? Essas pessoas elas não têm noção do que é alta ou baixa cultura. Não, para eles existe uma baixa cultura, que essas coisas que o povo escuta é Ana Castela, pisadinha, e tem coisas que pessoas cultas fazem, ir no teatro. Mas elas não sabem o que é ionesco e não sabem diferenciar Sófocles e Eurípides de seu Eurípides, dono da... Então não sei, eu não sei se é uma coisa que eu já devo ter comentado aqui, da possibilidade do excesso de dinheiro, isso é muito comum, do excesso de dinheiro do Grande Goiás, do pobrismo, gerar uma demanda e serviços culturais, que é diferente de intelectualidade. A possibilidade de facilitar a gente que tem tempo e interesse em ficar discutindo seriado da Netflix, me parece. E de comer pizza fermentada de R$190. Napoletana. Eu acho que é isso. E ao contrário do Grande Goiás, que já tem a sua ideologia, como por exemplo a humildeira, a saudade da roça e a igreja, seja católica, seja evangélica, o hiperpobrismo dispensa que está na figura do Marçal. A sua eficácia em conseguir riqueza imediata, segundo a promessa deles, praticamente faz com que a eficiência seja a única ideologia. Tá aí o Marçal dobrando a aposta contra a nova e atual velha direita bolsonarista e a maior liderança religiosa evangélica do Brasil, que é o Malafaia. Não é só contra o tal do sistema que ele está dobrando a aposta, isso qualquer um faz. Por quê? Não é só a questão, a eficácia, ela não é só ideológica. Ela faz o bravateiro, ele tem que dobrar a aposta sempre, porque senão ele fracassa. É dobrando a aposta que você consegue o resultado. Então não tem como o cara não tá dando. Esse é o modus operandi dele. Vamos ver se vai dar certo o golpinho aqui. Se não der, se fode. Então, aquele papo na filosofia e tal, de sempre falar que a classe burguesa, ela nasce desgarrada, né, de tradições e tudo mais, e ela tem que reconstruir o seu costume, os seus hábitos, né? Está Tocqueville, por exemplo, esqueci o cara lá, Alexandre Coiré, ele tem um ensaio sobre isso foda também, ou Coiré, não sei como é que fala o nome do cara, mas se o burguês clássico, comerciante, né, metropolitano, ele já é uma figura desgarrada, essas figuras que são arremessadas no dinheiro, sem nenhum tipo de construção mais elaborada. Então você pega, por exemplo, jogador de futebol, funkeiro, influencer, que de uma hora para outra o cara tem um fluxo de caixa de uma empreiteira, de uma petroleira. Esse cara é um mega desgarrado, e aí ele tem um problema, que ele não pode fazer o salto dos bilionários. Ele não pode ir morar num morro na Suíça, porque ele precisa fazer sempre esse movimento de descida ao inferno para
Porque é ali que tem a escala do seu público dele, né? Então, se a performance hiperpobrista é de um cara que não consegue fazer o salto de classe, né? Ele precisa ser o especial na classe, ele precisa ser o escolhido entre os fudidos, ele precisa ser a criança divina, né? O sem pecado que foi erguido ali entre os párias. E aí a figura do Pablo Marçal é exatamente essa, né? Assim, ele não consegue nem sequer mudar muito a linguagem dele, porque ele sabe que ele sempre vai estar agremiando essa esperança entre os derrotados, né? E nessa performance hiper pobrista, realmente não há nem a necessidade desse mediador intelectual, porque essa relação precisa ser sempre do tipo demagógica, né? Ou populista, assim, no sentido estrito, né? Ou seja, tem que ser sempre emergindo diretamente de vontades de massa, né? Então, assim, por exemplo, Paulo Marçal, ele nunca vai formar uma associação dos coaches e ali vai ter uma associação, essa associação vai financiar revistas e tudo mais. Por quê? Porque a ligação é sempre direta e parasocial, né, com essa massa de gente que vai nas palestras e tudo mais. Mesma coisa com Deolane e tal. A Deolane, por exemplo, ela foi presa e ela utilizou uma estratégia, né, populista para enfrentar essa mediação clássica do Estado moderno, que é o judiciário, né? Ela sorteava moto, né, a família dela também sorteava moto ali na porta do presídio para juntar gente, né? Isso é uma estratégia que é muito utilizada por líderes quando são presos e tal. E por quê? Porque a relação do seguidor da Deolane, a mediação possível ali é só do dinheiro, né? Te entrega o tempo de militância, de defesa ali, e você me dá dinheiro. Não tem nenhum tipo de outra articulação que poderia aparecer nesse meio de campo, porque a relação que se dá entre o influencer e essa massa, ela é parasocial. As pessoas acham ali que ela é uma espécie de mãe, né? A grande mãe cósmica e tal. Então, é isso aí. Então tá meio desorganizado, mas é um pouco essa. A relação parasocial impede com que essa nova classe de influência necessite de um meio de campo de intelectuais, jornalistas e papagaios de imprensa para poder se legitimar. Ó Zeitgeist infausto, decretaram a falência de minha cruzada cultural. Este mundo obtuso baniu-me ao ostracismo, incapaz de reconhecer minha nobreza de espírito. Minha biblioteca poliglota, minha coleção de clavicórdios, em vão. As elites agrárias, esses midas de soja, têm a sensibilidade de um caprino. Caput. Conta estourada, crédito enxangue. Resta-me um bom vinho para afogar as mágoas. Ofereço cultura, recebo cerveja em copo de plástico. Proponho Vivaldi, ecoa um sertanejo. Declamo Camões, sou abafado por risadas bovinas. Falhei, Quixote sem Sancho. Meia culpa por crer na elevação desta nação de filisteus. Que a história julgue esta era onde a nobreza fenece e vicejam nababos rurais. Nesta minha guerra, sem testemunhas. Há ainda um mecenas? Ou serei o último hierofante de um culto moribundo, rodeado por hordas que preferem moedas a musas? Em exílio perpétuo, em própria pátria, em próprio sol. Sobre essa coisa do MBL, e não só do MBL, mas de toda uma outra galera,
que sempre aposta numa estratégia. Vou pegar um cafezinho aqui. Numa estratégia já morta de articulação cultural, né? Tem a ver muito com uma certa referência sempre retrógrada que eles têm, né? Então, assim, a teoria que eles querem pensar o novo Brasil é sempre pela lógica do decadentismo, né? Então é sempre pela lógica de um sistema morrendo. Então, seja pela articulação de revistas, ou pela publicação de livros, ou até pela forma da organização de um partido formal, que eles já tentaram, que é uma linguagem antiga politicamente, né? O que está na moda é o partido digital, é a articulação de mandatos sem partido, partidos coletivos e tal. Eu ia falar mais alguma coisa sobre isso, mas eu esqueci. Sim, é que Pablo Marçal e essa nova estrutura política que está surgindo, essa ossatura do futuro, eles já pensam de uma forma muito mais projetiva, né, um sentido positivo. Eles querem realmente construção de um futuro. E quanto o MBL e toda essa classe de intelectuais aí, chorosos da internet, eles pensam em tentar reformular algo que já está morrendo, né? Então tudo que eles propõem já é uma espécie de um Chevectra, né? Tentar botar um desfibrilador na ruína e ver se tem ainda uma sobrevida. Cara, é aquela coisa, né? Esses tempos atrás eu vi uma reportagem que... Aliás, isso foi até uma previsão, né? Do que a gente tinha mandado num episódio bem anterior, né? Essa tentativa de aproximação aí no pós-bolsonarismo, né? De um dos herdeiros da Riachuelo e um filósofo Olavete desses que diz que a pílula anticoncepcional foi encomendada pelo diabo, né? E eles estavam tentando fazer aí uma espécie de curso de Aristóteles para agroboys. Mas assim, essas tentativas aí, elas não levam em consideração que a alma do agro, ela é inconstante e selvagem, né? E esse tipo de tentativa de, sei lá, unir a intelectualidade paulistana, sudestina, que seja, com a renda, né, interiorana, pô, isso daí existe desde um certo tempo, né? Você vê, por exemplo, que muito antes de Olavo, a família real, imperial, não sei como se fala adequadamente essa bosta aí, brasileira, ela tinha suas aproximações com os ruralistas, né? Você tem até um dos príncipes dessa família escrevendo livros aí contra a ecologia, né? Contra a ideia do aquecimento global, né? A favor dos agrotóxicos e todos esses bagulhos aí, né? Colocando, de certa forma, todo o rolê ecológico como parte de uma grande conspiração, né? E você vê, por exemplo, que a direita cultural não é fruto dessas tentativas, né, que são frustradas em grande medida. Você tem ali algo muito tático que aparece e tal, mas parece que o negócio não se sustenta no tempo, né? Ele não gera uma aliança, vamos dizer assim, muito prolongada, muito efetiva, muito eficaz. O negócio, sei lá, é fazer matéria paga com Aldo Rebelo aqui, quem sabe dar uma graninha para um desses golpinhos de pirâmide intelectuais ali, mas no fundo esse não é o projeto cultural do agro. O projeto cultural do agro, ele já tem, é próprio, é autóctone, ele não precisa dessa galera, né? Então, assim, você tem aí essa revista citada aí,
né, do grupo aí dos xenotatiristas, que assim, cara, teve uma matéria aí que foi uma das piores que eu já vi na minha vida, cara. Um maluco dizendo que um país com, né, a agroindústria bem desenvolvida é um país onde se destrói na base qualquer tentativa de uma revolução comunista, né? Tentando vender a ideia do agro como um bastião, né, anticomunista, e ainda, né, nesse mesmo texto, metendo uma sinofobia ali, básica, né? Claro, eu não sou um defensor, eu não sou Elias Jabbour, né, obviamente, mas assim, é muito engraçado que a gente lembra quem é o financiador, um dos grandes financiadores do agro brasileiro. Quem é um dos grandes, assim, um dos caras que senta na mesa de negociações aí para comprar, né? É coisa nossa, né? E vocês sabem quem é. Então é um negócio, assim, a galera muito perdida, assim, né? É uma galera muito perdida. Porque realmente parece que eles não sabem como captar esse pessoal. Mas esse pessoal não é captado pela intelectualidade deles, não, né? Aristóteles não lhes interessa. Talvez, né, depois de um domínio aí de 200 anos, né, de agro, né, talvez as elites agrárias aí enviando seus filhos para fora, os filhos, né, os descendentes desses caras, tentem fazer um modernismo 2, não sei, mas eu acho que até lá o planeta já tá o pó da gaita e não vai ter espaço para negócio nenhum disso aí, não. E aquela coisa, né, que nem num dos... Eram 3 episódios sobre olavismo esotérico e pós-olavismo, né? Em um dos 3 a gente falou muito bem desse negócio aí, que o olavismo ele é um fenômeno de transição. Ele não é o criador da direita brasileira, né? Ele não é o demiurgo do nosso país, não é porra nenhuma disso. Ele é a manifestação já de uma classe, de um determinado grupo social decadente, que é as classes médias altas paulistanas, né? E essa classe alta paulistana é pós-industrial, né? Que viveu essa transição, né, de um Brasil industrializado para um país pós-industrializado. Então ele já é, de certa forma, ele é o último suspiro dessa galera que brincava de seita. Então talvez a única coisa que sobre, talvez a única coisa que vamos dizer assim, intoxifique o Grande Goiás, né? E o marcialismo pode ser visto como então um híbrido nesse sentido, é o desejo de seita, né? A vontade de se aglomerar em um determinado grupo, né, que se vê como a Arca de Noé em meio ao caos e à decadência civilizacional, entendeu? Talvez isso, né, a ideia dos escolhidos, né, a ideia dos aristocratas, né, do espírito, aqueles que despertaram, né, que se opõem aos profanos, então, talvez isso seja a contribuição paulista ao Grande Goiás, entende? Mas isso também tem tudo a ver com uma espécie de dinâmica, né, que a gente explorou de forma extremamente cifrada em uma das muitas falas do episódio de Chevetismo Esotérico. Por isso que a menção Chevectra ali do Ítalo é fundamental, que é a ideia da forma seita, que é a ideia de que o modelo de família fordista, que aliás a direita Olavete busca defender, ela não é mais funcional, ela não existe mais, né, como unidade de reprodução cultural. Talvez como unidade de reprodução quantitativa, orgânica, humana, sim, mas como forma de reprodução social, não, né? A forma de reprodução social é a seita, é o grupo dos iluminados. Essa daí é a forma de reprodução social, é a forma seita.
E talvez o que o Grande Goiás ele pegue, né, dos escombros de São Paulo, né, e pensando que São Paulo não só como São Paulo capital, né, mas todo um sudestinismo, é realmente esse desejo, essa vontade de estar dentro de um grupinho muito louco que se vê como um grande umbigo cósmico, você tá ligado? E, pô, a gente vê aí a emergência de vários cultos que vão precisamente nessa direção, né? É aquela coisa, né? Na hiperstição Deep Brasilis a gente tem esses vetores, né? Você tem o Grande Goiás, você tem que tem a ver lá com o agronejo anticósmico, você tem o chevetismo esotérico, que é a propensão, a capacidade de transformar qualquer rolê com um determinado objeto central em um culto, né? Em um grupo esotérico, né? Você tem o xenovírus tigrinho, e você tem o neopentecostalismo dominionista de mão esquerda, e isso daí é o cenário. Isso daí é o cenário, entende? Esse papo de reconstruir a imaginação brasileira, desculpa, meu amigo, isso não dá mais. O que você pode fazer no máximo é criar uma seita, mas com a consciência do que você está fazendo. Outra coisa aí que o Ítalo falou que é importante é esse rolê de apostar em modelos que já são disfuncionais, né? Você tem esse negócio dos políticos que não tem mais um partido para si, né? Eles alugam um partido para si, né? Se eles precisarem, né? E tudo mais, né? Porque a decadência da forma família fordista também é a decadência da forma partido em grande medida, né? A gente tem uma descentralização das estruturas de organização social com uma simultânea centralização radical do poder econômico, né? É engraçado, né? Geralmente o pessoal acha que as duas coisas vão juntas, né? Mas não é assim que funciona na realidade. E, de qualquer modo, você tem nessa descentralização, esses cacos sociais, geralmente colocando, né, aquele marco, como diz o Deep Brasilians, né, uma bandeira em um determinado ponto da sua história, como se aquela bandeira fosse o grande centro epistêmico sobre o qual toda a sua vida vai ser orientada, né? E essa galera que emergiu ali naquele momento do Dilma 2, né, do Revoltados Online, essa galera não viu o tempo passar de forma adequada. Então eles querem aquilo que lhes trouxe triunfo. Eles querem eles querem MTV Brasil, eles querem partido político. Você tá entendendo? Eles estão presos a esse tipo de horizonte, porque é o horizonte da glória, é o horizonte do início também, né? É o horizonte onde as coisas eram puras, né? É o horizonte onde, enfim, onde as coisas primordialmente se estabeleceram. Não muito diferente da galera que olha para 1917 e toma aquilo como um norte político, e se as coisas não são como aquilo, né? Eu acho muito curioso, porque as referências são referências daquela época, né? São referências daquela época. Então eu acho que como a gente estava brincando do arquifuturismo do Chevette lá no chevetismo esotérico, tem muito a ver com isso, né? Todos esses cacos de nostalgia, não como momentos de aceleração do passado,
Não que essa galera do Grande Goiás não faça isso em alguma medida, né? Porque cada um faz em relação à sua história de menino pobre, né? Mas essa galera faz em relação a essa conjuntura específica. Eu acho que eu tô viajando demais aqui agora. No pós-aula, pós-almoço, o bagulho fica muito louco. Por que eu vou saber quem foi a história? Não vai me ajudar em nada na minha vida. O ladrão vai entrar na minha casa e falar Aristóteles, não vou. Entendeu? Estudando fórmula de Bhaskara, está estudando ali equação de segundo grau, porque, sei lá, o que isso vai me ajudar na minha vida? O que eu vou longo prazo, né? Não te dá retorno financeiro. O que eu vou ganhar dinheiro com isso? Sei lá, vamos supor que eu seja médico. Supor, eu não vou ser. Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Ei, não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Então a entendeu? questão é você alinhar o que você quer no longo prazo e definir o que você vai aprender, não é isso? Porque, tipo, Então, não se o faz cara é sentido médico- nenhum aprender uma coisa que eu não vou usar na minha Porque, vida. por exemplo, pra você passar no vestibular hoje de medicina, pra você entrar ali e, de fato, prestar o vestibular, tem que passar pelo Enem, que tem várias questões juntos, tem um monte de coisa nada a ver, sendo que não faz sentido, tem que Por que testar eu vou a ter pessoa que de acordo com o que ela saber quer pra vida filosofia? dela. Por que eu vou ter que saber quem foi, sei lá, um filósofo? Alguém, sei lá, o... Aristóteles.